dia a todos, sejam bem-vindos ao último dia do nosso quinto webinar. Para quem não participou dos eventos anteriores ou não me conhece, o meu nome é Graziela e eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que estão nos assistindo. Nesta semana, nós abordamos com os especialistas aqui da IEB diversos temas com o intuito de auxiliar as áreas de compras com informações estratégicas sobre o mercado de ácido sulfúrico, petróleo, diesel, fertilizantes e defensivos agrícolas. E hoje nós falaremos sobre os desafios das áreas de compras para 2022. Para isso, eu convidei todos os analistas que participaram conosco durante esses dias. Sejam bem-vindos, Juliana, Rafael, Estefânia, Bárbara e Jéssica. Lembrando que, assim como os outros eventos, vocês podem interagir conosco, é só clicar no botão logo abaixo do vídeo e deixar a sua pergunta que nós responderemos ao final. O atual contexto geopolítico trouxe impactos significativos no preço do petróleo, e isso está afetando diversas cadeias de produção. Rafael, quais são os principais desafios para as áreas de compras quando nós falamos do mercado de petróleo? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês, pessoal. E realmente, no começo dessa semana, nós trouxemos um pouco do panorama do petróleo nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, e nada mais do que muita incerteza, né? No começo do conflito, nós vimos o petróleo batendo a $140, com o começo, né, de mais casos de Covid na China semana passada, ele retornou a $99, e agora, com outras especulações acontecendo no mercado, ele voltou novamente a 120. Então, é um mercado que está bastante incerto, nós estamos vendo bastante movimentação por conta do Ocidente, principalmente os Estados Unidos, abordando alguns países como Venezuela e Irã para conseguir suprir esse gap de fornecimento de combustível a nível mundial e também o monitoramento do conflito, né, o quanto que as sanções na Rússia realmente vão demorar para ocorrer. No entanto, que nós estamos realmente checando, né, monitorando é que o preço do petróleo ele continue nos patamares mais elevados, né, ele continue aí a níveis acima dos $110. No diesel aqui no Brasil, ele deve acompanhar esse mercado do petróleo, né, com a redução da taxa de câmbio, o diesel está mais próximo da paridade internacional agora aqui, dando menos espaço para a Petrobras atuar em preços acima, né, em aumentos de preço, mas nós não vemos também uma redução muito drástica, principalmente com esse preço do petróleo a $120, Grazi. Obrigada, Rafa. E também nós vimos que, além de influenciar o mercado de diesel, a cadeia de fertilizantes também é impactada pelas oscilações no preço do petróleo e pelos efeitos relacionados à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso porque a Rússia é uma grande produtora de fertilizantes e exportadora de fertilizantes aqui para o Brasil, principalmente dos nitrogenados. Estefânia e Juliana, quais desafios as áreas de compras devem ter com os fertilizantes nitrogenados em 2022? Bom dia, pessoal. Os desafios relacionados aos fertilizantes está bastante relacionado à questão da precificação e indisponibilidade. Então, assim como a Graziela comentou, a Rússia ela tem uma grande representatividade nas importações brasileiras de fertilizantes e ela também é uma grande produtora de gás natural, e isso afeta a cadeia produtiva, tanto dos nitrogenados quanto dos fosfatados. Então, os desafios para este ano, principalmente, são, né, indisponibilidade de produto e preços mais elevados. E é importante destacar aqui também que esse cenário de menor oferta de fertilizantes da Rússia vem desde o finalzinho do ano passado. A situação de conflitos entre Rússia e Ucrânia apenas potencializou tudo o que está acontecendo, toda essa complexidade que nós estamos vendo para os fertilizantes nitrogenados. Então, precisamos ficar muito atentos a este país em relação a nitrogenados. Outra categoria que também sofre influências do atual cenário e contexto geopolítico são os insumos industriais, principalmente o enxofre, que é uma importante matéria-prima na cadeia de produção do ácido sulfúrico e um coproduto da produção de petróleo. Juliana e Bárbara, quais são os principais desafios para as áreas de compras quando nós falamos de ácido sulfúrico?
Bom dia, Grazi, bom dia a todos. Como o Rafael comentou no início, o preço do petróleo tem aumentado bastante. Isso impacta o custo de produção do enxofre e, como a gente viu na segunda-feira, né, cerca de 85% do ácido sulfúrico produzido, ele é feito através do enxofre. Então, isso também influencia os preços desse produto. Os principais desafios, então, para a área de suprimentos são realmente a questão da relação com os fornecedores, manter o bom relacionamento para garantir os volumes e evitar desabastecimento. E por fim, na última quarta-feira, nós trouxemos algumas informações sobre o impacto que a cadeia de defensivos pode ter, não só pela influência entre a guerra e a Rússia e a Ucrânia, o impacto no preço do petróleo, mas também pela própria Covid na China. Jéssica, quais os principais desafios do mercado de defensivos que devemos encontrar agora pela frente? No momento, Grazi, o principal desafio está relacionado ao custo de produção. Então, o Brent, né, o petróleo, ele é a base da cadeia de defensivos e ele impacta diretamente em termos de custo de produção para a produção de matérias-primas, né? Então, o impacto é de até 7 meses à frente. Isso mostra aí o suporte a preços mais altos no Brasil. No entanto, nós temos um aumento da oferta na China. A China está voltando a produzir nesse momento, o que pode segurar essas altas e trazer até oportunidades para o quarto trimestre de 2022. Obrigada, Jéssica. E além desses produtos que nós abordamos durante a semana, nós veremos hoje quais outros itens devem trazer desafios para as áreas de compras. Rafael, quais outras categorias devem sofrer influência do atual contexto geopolítico? Exato, Graziela. Realmente, para vocês compradores, né, a vida não está nada fácil, principalmente quando nós vemos a base da cadeia do petróleo impactando em todos esses itens. Mas dentro das empresas não são só esses insumos que estão sendo impactados, né? Eu vou trazer quais serão os outros desafios que a gente está enxergando, né, pelo menos alguns deles. O primeiro deles é a logística, né? Então, teremos aumento dos custos logísticos, não só no modal rodoviário, aéreo, mas também, principalmente no modal marítimo, né? Então, a disponibilidade de container também será um grande fator que a gente tem que continuar monitorando ao longo desse ano. Esses casos de Covid lá na China podem impactar novamente nos atrasos de embarques lá, e também o próprio conflito entre Rússia e Ucrânia e as sanções impostas a esse país pode dificultar o transporte marítimo. Então, nós temos que ficar monitorando, tentando encurtar essa cadeia de suprimentos para evitar qualquer risco de fornecimento. E, de novo, né, estar próximo do planejamento da sua equipe, né, para ter, né, uma visão de mais longo prazo do que vai ser consumido. Outro ponto importante também, mais voltado a serviços, esse também vai ser um grande desafio ao longo desse ano. O ano passado o IPCA e IGPM já esteve num patamar bastante acima, né? O IGPM quase batendo 30%, o IPCA na casa dos 10% nos acumulados aí, e um grande desafio durante a negociação de contratos. Para esse ano aqui, o mês de fevereiro nós já vimos um IPCA bastante alto, né, próximo a 1%, agora em março bastante puxado pelo combustível e pelos alimentos, ele também deve vir nessa faixa aí de porcentagem, e infelizmente, como nós vimos com os custos de produção dos alimentos altos e também a própria disponibilidade, né, dessas commodities lá fora, como trigo, grãos, né, até mesmo por conta da Ucrânia, isso deve puxar os alimentos ainda a patamares mais elevados nesse ano, puxando ainda mais o IPCA. Então, nossa recomendação é realmente estar próximo, checar novamente quais são as datas, né, dos contratos, né, de renovação dos contratos, e também estar próximo da área requisitante, né, já que o ano passado, muito provavelmente, a estratégia de negociação de contratos foi a mudança de índices, né, para renovação. Para esse ano aqui, realmente vamos ter que estar próximos da área requisitante para estudar o melhor escopo, né, ver se realmente o escopo utilizado está dentro do necessário, para que você tenha ferramentas com o fornecedor e que possa ter algum ganho aí no final das negociações. E por último,
o aço, né? É um produto que é muito utilizado nas indústrias. Nós temos a entre-safra dentro de cana, nós temos embalagens utilizadas pelos fornecedores e também os itens de MRO, né? As peças, as colhedoras. Então, tudo isso vai ser importante, a gente vai ver como é que vai se comportar o mercado de aço daqui para frente. Para isso, nós temos que monitorar principalmente as matérias-primas, que é o que está puxando o preço do aço para cima nesse momento, né? E isso, como eu já comentei, vai impactar na demanda de alguns itens, né? As embalagens, nós vamos ter que monitorar de como que isso vai acontecer, as máquinas e equipamentos, visto que o agronegócio está acelerado aqui no Brasil com o aumento das commodities, muito provavelmente as demandas por tratores, por caminhões, por colhedoras, pulverizadoras, deve ser mais forte, né? E esse aumento do custo do aço deve prejudicar ainda mais. Por isso que é importante estar junto da equipe aí requisitante para entender quando vai ser a demanda desses itens. A construção civil deve sentir bastante isso, né? Nós temos que checar, acompanhar como que eu comentei, né, antes, né, a inflação e até aumento da taxa de juros vai impactar na demanda, né, de construção civil aqui no Brasil e também as próprias peças de reposição, né? Então, como é que está esse mercado nesse momento? Começando pelo carvão, nós tivemos uma variação de preço muito agressiva nesses últimos 2 meses, tá? Esse gráfico aqui é da nossa ferramenta, do Price Index, aqui nós vemos não preço, nós vemos a variação de preço desde janeiro de 2021, então nós vimos aí esse salto de fevereiro a março, muito por conta puxado pelas sanções impostas à Rússia. A Rússia é um grande fornecedor de boa parte das commodities energéticas aí, né, como petróleo e gás, e o carvão não fica atrás disso, né? Então essas sanções estão sendo impostas, estão dificultando a exportação desses itens e o preço do carvão subiu. Outro ponto importante também é que a demanda chinesa está mais alta, não só para a produção de aço, mas também para a estocagem, né? O ano passado eles já tiveram problemas no final do ano por conta da falta de carvão a nível mundial para suprir a sua necessidade de energia, e esse ano aqui eles já estão antecipando, né? Eles já estão produzindo mais gás e também já estão estocando mais carvão, né? Eles têm uma produção interna boa, mas eles também são dependentes do mercado internacional. Então, essa demanda mais forte também deve manter esses preços do carvão elevados. Além disso, né, como eu comentei, o carvão também faz parte da matriz energética, conforme o preço do gás e também do petróleo fica em alta, o preço do carvão acompanha, né? Eles têm uma correlação bastante alta aí quando nós vemos os históricos. Acompanhando também o minério de ferro, vimos que o preço dele caiu significativamente no final do ano passado, muito por conta, né, da menor demanda chinesa no final do ano, né? O governo pediu para segurar as siderurgias na produção, eles têm uma cota de produção de aço lá, eles estavam quase batendo a cota antes do final do ano, eles tiveram que segurar a demanda, isso fez com que o ferro também reduzisse. E até mesmo a oferta um pouco mais agressiva a nível Brasil e Austrália também reduziu o preço do ferro no final do ano passado. No entanto, novamente, né, as sanções colocadas na Rússia estão puxando os preços novamente, nesse último mês, ele já vinha em alta por conta de uma demanda mais agressiva, mas esse movimento da Rússia deve favorecer ainda mais o aumento no preço do ferro. Além disso, outros países produtores, como o Japão, ele também está procurando outras fontes, né, de ferro, já que a Rússia não vai poder fornecer para eles, e aparecem as oportunidades vindas do Brasil e também da Austrália, que é outro produtor grande de ferro. E aqui no Brasil, a Vale, ela diminuiu as exportações, né, de ferro, preferiu aumentar as vendas para atendimento doméstico, mas com esse movimento, né, de menor disponibilidade de ferro lá fora e a demanda agressiva da China, esse ferro ele deve voltar a ser direcionado um pouco mais para o mercado de exportação. E aí sim, quando olhamos para o mercado de aço, nós vimos que ao longo de 2021 inteiro ele vinha numa alta bastante significativa. No começo desse ano ele caiu um pouco, né, porque a demanda estava mais fraca, mas também por conta dos custos de produção menos agressivos. Nós vimos aí alguns reajustes até aqui para baixo, só que agora em março, nós já vimos um aumento de preço novamente para ser aplicados entre março e abril, muito porque a Rússia também é o grande produtor de aço, né? Ele não, com as sanções não vai poder exportar, e também por conta de uma demanda um pouco mais forte a nível mundial. A China, ela está mais flexível para a produção de aço, né? O governo chinês, ele
postergou os seus limites de emissão de carbono na atmosfera, e isso possibilitou que eles voltassem a produzir um pouco mais forte aço. Isso vai trazer, como eu comentei, uma maior demanda lá no ferro e no carvão. Mas provavelmente o aço deles vai ser mais direcionado ao mercado doméstico, deixando ainda o mercado internacional com um gap russo. O que nós vimos também agora é a demanda um pouco mais fraca de automóveis, né? Os carros, eles vão sentir um pouco a sua produção por conta dos componentes eletrônicos que vêm da Rússia e Ucrânia. Isso pode fazer com que a demanda, né, de aço para automóveis, ela fica um pouco mais reduzida. Então, infelizmente, o mercado, né, de aço, ele deve apontar para cima, muito por conta das matérias-primas. O que vai segurar, né, o aumento do preço do aço vai ser checar se a demanda vai ser suficientemente fraca para diminuir esse aumento de preço, e se a China vai deslocar a sua produção para atendimento internacional. E é isso, Grazi, o mercado também de aço não está muito fácil, não. Rafa, obrigada pela apresentação. E a pergunta que fica para todos, né, é como lidar com todos esses desafios, né? Como que as áreas de compras podem superar esse momento um pouco mais complicado do mercado? E nós temos alguns importantes pilares para evitar problemas que podem ocorrer nesse contexto atual, seja de desabastecimento de produtos ou aumento expressivo nos preços. Entre eles, nós precisamos trabalhar com fornecedores que sejam transparentes em seus processos, com riscos reduzidos, cadastrados e homologados por ferramentas que possam realizar todo esse processo de forma rápida e automática. E, além disso, né, ter um sistema que faça a gestão de todas as compras de produtos e serviços e traga todo esse processo completo em uma tela, desde a requisição do item até a entrega desse produto, que também facilite o processo de análise dessas cotações e traga em um único local a inteligência de mercado na equalização dessas cotações. Lembrando que monitorar com o mercado, né, e a inteligência de mercado de cada cadeia de produção ou itens, né, sejam eles estratégicos ou táticos, e aí quando a gente fala de estratégicos, fertilizantes, químicos industriais, defensivos, diesel, também os itens táticos que são importantes, é extremamente relevante dentro desse cenário. E por último, e não menos importante, ser parceiro do seu fornecedor, né? Avaliando a prestação desse serviço, o fornecimento desse material, registrando as ocorrências, as não conformidades, para que esse fornecedor também possa propor melhorias em um plano de ação e se adequar à empresa. E agora, pessoal, nós vamos abrir o espaço para perguntas, lembrando que se você ainda não fez a sua, é só clicar no botão logo abaixo do vídeo. Nós já temos perguntas aqui, acho que essa pode ser para você, Rafa. Pode faltar aço no mercado brasileiro? Na nossa perspectiva, sim, a disponibilidade de aço ela pode ficar reduzida, principalmente se a China ela não deslocar o seu aumento de fornecimento para nível mundial. Só que ela também vai ficar à mercê aí da oferta de aço do mundo, né, de ferro e de carvão da Rússia, né, para eles também. Então, o que a gente está acompanhando, sim, que a disponibilidade pode ficar reduzida de aço e, principalmente, né, preços mais elevados nos próximos meses. Obrigada, Rafa. Nós temos mais uma pergunta que pode ser direcionada, entendo que a qualquer um dos analistas. Nós temos alguma oportunidade para este ano nas categorias comentadas? Olá, Grazi, eu posso comentar um pouco sobre defensivos, né? Com a retomada da oferta da China, já estamos vendo, sim, algumas estabilidades de preço e até mesmo em alguns itens o preço está reduzindo, o que pode refletir em alguma oportunidade para o final deste ano, porém vale lembrar, né, que ainda vai ser um patamar mais elevado em relação ao primeiro semestre de 2021, mas ainda assim, para esses produtos que vêm importados de lá, até mesmo os exclusivos, né, que têm uma origem um pouco mais estável, podem ocorrer oportunidades. Então, é interessante ficar também no planejamento, item a item, checar com a agrícola a possibilidade de substitutos indiretos para poder captar essas possíveis oportunidades. Obrigada, Jéssica.
Temos uma pergunta que eu acho que pode ser direcionada à Bárbara e à Juliana. Além do enxofre, há mais algum ponto específico que possa comprometer a disponibilidade de ácido sulfúrico? Um ponto muito importante, né, e como a gente trouxe também na segunda-feira, são as paradas para manutenção das produtoras. Então, podem acontecer paradas não programadas, né, como a gente trouxe também. As indústrias, elas são antigas, então elas podem ter eventualmente alguma falha, passar por algum problema e realizar uma parada para manutenção, como a gente viu nos últimos anos. Então, esse é um ponto que pode sim impactar a disponibilidade de ácido sulfúrico. Obrigada, Bárbara. Temos uma pergunta para você, Rafa. Qual o panorama para o mercado de pneus? Esse é um mercado também que vai sofrer bastante aí com o aumento de preços do petróleo, tá? Nós acompanhamos esse produto, né, no próprio Price Index, e quando a gente vê, né, a estrutura do pneu, né, basicamente são os itens que a gente trouxe aqui, né? O petróleo que entra na borracha sintética, nós também temos a borracha natural que está em aumento de preço nos principais produtores da Ásia, nós temos o aço que também aumenta de preço, e o próprio enxofre que a Bárbara acabou de trazer, que também tem uma perspectiva de aumento. E com o aumento aí mais aumento, né? Aumento da demanda por lado de caminhões, né? O pessoal investindo aí na safra, esse consumo por pneus também deve ser crescente. Então, os preços dos pneus, eles devem atuar em aumento agora aí nos próximos meses também, Grazi. Obrigada, Rafa. E temos uma pergunta que também entendo que pode ser direcionada a todos. Qual a recomendação da IEB sobre cada categoria apresentada? Bom, pessoal, vou começar trazendo aqui sobre fertilizantes. Então, nossa recomendação neste momento, né, tendo em vista a indisponibilidade e preços mais altos, é a busca de alternativas. Então, eu vou dar um exemplo. Para vocês que utilizam o nitrato de amônio, né, que já é um produto indisponível, né, difícil de se encontrar neste momento no mercado, procurar outras fontes nitrogenadas, né, alinhem com a agrícola de vocês, para conseguir aí passar por este período de incerteza sem prejudicar, né, a produção. Em relação aos químicos, a nossa recomendação é manter a proximidade e o contato com os fornecedores, e um ponto de atenção muito importante é em relação às paradas. Como eu comentei anteriormente, é um fator que pode impactar a oferta do produto aqui no mercado brasileiro e direcionar os preços, né? Como a gente viu nos últimos anos, principalmente para o ácido sulfúrico, o preço ele é muito impactado quando há uma redução na oferta, então ficar atento também às paradas e contatar o time do GlobalChem para ter acesso às informações. Em relação a defensivos, é importante, assim como a Bá comentou, manter a proximidade com os fornecedores, analisar cada categoria item a item, qual é o seu período de consumo e, logicamente, acompanhar o mercado até esse momento, que é o principal ponto de atenção em relação à disponibilidade. Aqui também, pessoal, no aço, para quem né, da área de cana, provavelmente tenha terminado já entre safra, mas é bom estar próximo do pessoal que vai querer investir em MRO, né, em caminhões, em colhedoras, né, em todos os equipamentos que demandam aço de uma forma indireta, principalmente o planejamento do segundo semestre já. Como eu comentei, as entregas estão cada vez mais atrasadas e esse aumento no preço do aço pode impactar ainda mais. Então, é bom já rever o planejamento do segundo semestre, talvez até do ano que vem, para checar aí a disponibilidade de maquinário. Obrigada, Rafa. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso evento e eu gostaria de agradecer a todos que participaram conosco durante toda essa semana. Obrigada, Juliana, Rafael, Estefânia, Bárbara e Jéssica, pela participação de vocês. Eu espero que vocês que estão nos assistindo tenham gostado dessa dinâmica um pouco diferente de webinários aqui da IEB e também de todo o conteúdo que foi apresentado e comentado durante a semana. Gostaria de lembrar que os vídeos desses eventos que foram gravados durante a semana, eles estarão disponíveis no LinkedIn da IEB a partir da próxima semana. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conhecer todas as ferramentas que nós comentamos aqui durante o dia de hoje, tanto as plataformas de inteligência de mercado como as soluções da IEB, vocês podem nos enviar um e-mail para o comercial@ieb.com.br ou entrar em contato pelo telefone 19 35 24 92 18. Uma excelente sexta-feira para vocês e um bom final de semana. Até mais, pessoal.